Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na terceira palestra do nosso evento e iniciaremos hoje um tema muito importante, a qual eu acho que todo brasileiro deve conhecer e entender as realidades, os diferentes Brasis que existem, certo? Então, quando nós falamos em desafio das novas tecnologias da informação e comunicação na Amazônia Fronteiriça, nós estamos falando de um lugar bem específico no país. Nós estamos falando das cidades e regiões que ficam no arco fronteiriço, especificamente aquele que nós estamos inseridos, né? Nós somos professores do colegiado de Geografia, na Tríplice Fronteira, e é aqui o nosso espaço de vivência, o nosso espaço de experiência, certo? Nos dilemas. Mas antes de iniciarmos, né, propriamente a questão da fronteira amazonense, nós queremos trazer aqui algumas considerações de importantes geógrafos. Nós iremos iniciar aqui com a Friedrich Hatzel. Para quem não conhece o Friedrich Hatzel, ele foi um sistematizador da geografia moderna após Alexandre von Humboldt e Karl Ritter, no século XIX. O prussiano, conhecido na geografia como o pai da geopolítica, ele sistematizou a geografia conforme as leis do Estado. Então, qual foi o entendimento, né, de Friedrich Hatzel em relação à geografia? Então, como nós analisamos a sua ideia de geografia, identificamos que ele baseava-se, né, na analogia entre biologia para identificar como o Estado se formava. Tal era o peso da biologia nas discussões de Friedrich Hatzel. Então, o Estado era como se fosse um organismo humano, certo? E que para ele se manter, para que o Estado viesse a permanecer coeso, ele deveria, né, permanecer ampliando, e tinha suas condições naturais e as essenciais para que o Estado se tornasse, né, e permanecesse como um território coeso. Então, ele via a geografia como sendo uma ciência que tinha como objeto o estudo da influência das condições naturais que exerce sobre a humanidade. Muitos, equivocadamente, pensam que Hatzel estava dizendo que não existe possibilidade de superar essas questões. Os seus alunos e aqueles que sucederam a sua cátedra, foi que, de certa forma, trouxe para a nossa ideia, né, de geografia um aspecto determinista. Não necessariamente a teoria e as análises de Friedrich Hatzel. Então, é o seguinte, nós temos as condições. O Brasil, por exemplo, é um país onde existe uma diversidade climática, né, dentro do próprio microclima, que é o clima tropical. Dentro do nosso território nacional, nós temos o clima equatorial úmido e o equatorial seco. Equatorial úmido, nós temos a região norte, e o equatorial seco, nós temos o nordeste do Brasil. Então, o que ele estava dizendo? Está dizendo, ó, nós temos aí condições ideais, por exemplo, de reservas de recursos naturais em regiões próximas ao Equador. De sorte que as regiões onde existe um regime pluviométrico baixo, nós temos aí uma situação de escassez. Então, é basicamente isso que ele quis dizer, que a influência do meio natural vai determinar o planejamento do Estado e também ao desenvolvimento dessa civilização. Ele destaca, por exemplo, que as regiões coesas e densamente povoadas tinham a tendência natural de gerar e formar unidades fortes, certo? Nós temos uma ideia de território, aí essa teoria eu vou explicar mais à frente para vocês, de uma forma mais didática, para que vocês possam encontrar, né, o exemplo prático dessa teoria. Então,
Observe, densamente povoadas, regiões densamente povoadas e com regiões, e essas regiões povoadas e coesas, elas têm uma característica de um Estado forte, né? Unidades que vão ser não somente unidades fortes do ponto de vista territorial, mas também cultural e histórica, justamente pelas suas afinidades. Então, por exemplo, a ideia de um país dividido, de regiões divididas. Nós temos aí diferentes culturas, norte, nordeste, centro-oeste, sul do país. Então, quando nós unirmos o país em uma perspectiva de identidade nacional, uma perspectiva em que o povo brasileiro é um povo único e que, apesar de sua diversidade, nós temos uma origem comum, aí nós iremos, segundo Friedrich Hatzel, estabelecer as bases de uma sociedade forte. No momento em que uma sociedade se divide politicamente, culturalmente, nós perdemos a força diante de outras nações. Até porque isso é fundamental, apesar de nossa diversidade, que exista a formação e o desenvolvimento das bases de uma cultura nacional. Nós temos a cultura nordestina, a cultura do norte, do sul, sobretudo, né, nós temos a cultura nacional, que une todas as nossas dimensões culturais. Então, vamos à ideia do poder. O poder, ele, segundo o sueco Claude Hafestam, o poder, quando nós falamos em poder, nós estamos falando de escalas variadas de poder. Por exemplo, você tem um poder sobre uma pessoa, você tem um poder sobre um território, sobre uma empresa. Então, o poder, como algo que se manifesta, ele está muito mais ligado, segundo, o poder é uma categoria de estudo de diferentes áreas, filosofia, história, e também da geografia. Então, quando nós falamos em poder, nós falamos basicamente, quando você fala, um sujeito, um cidadão tem um poder de fazer isso ou aquilo. Basicamente, você está atribuindo ou está lendo o poder que esse sujeito tem de manipular fluxos e também de manter a ligação, o saber, a energia e a informação nessas ligações. Ele tem um controle da informação, ele tem um controle do fluxo dessa informação e ele pode acionar e pode desligar a qualquer momento. Quando você identifica qualquer pessoa na sociedade, seja um político, seja um empresário, seja uma pessoa dentro da sua própria casa, você está identificando alguém que tem um poder. Então, o poder ele está ligado, teoricamente, a essas condições básicas, certo? Não somente, mas do ponto de vista, né, de uma análise mais simplória, nós temos aí o poder sendo reafirmado diante da capacidade de manipulação dos fluxos. Quando falamos em manipulação de fluxo, pessoal, nós temos aí diferentes atores que fazem parte dessa guerra cultural e dessa possibilidade de transmitir informação. Então, temos o poder midiático, o poder político, o poder cultural. Então, quem detém o monopólio do fluxo da informação? Hoje, a informação é um capital muito valioso, extremamente poderoso para manipulação das massas. Então, isso vai determinar o poder, a mobilidade que ele tem de ligar e desligar, de acionar ou não. Então, quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, a qual vocês já estão acostumados, os sujeitos, né, os cidadãos que trabalham com comunidades de seguidores, fãs, principalmente nas redes sociais. O poder que ele exerce sobre seus seguidores vai, muitas vezes, determinar que esse sujeito tenha determinadas atitudes, modo de falar, de agir, difunda determinados comportamentos, né? Isso vai, numa espécie de reação em cadeia, vai se ampliando até chegar, basicamente, a influenciar toda uma região, certo? Uma cidade, ou até mesmo
país no território. Então, veja só como o poder de manipular a informação é extremamente importante. E nesse mar de informação que nós vivemos, fundamental ainda mais é que o cidadão saiba entender estrategicamente e filtrar essa informação. Porque no momento em que você, no mar de informação, por isso que nós temos o termo, né, navegar na internet, então você navega num mar de informação. Então, quando você não tem a capacidade de interpretar o que está lendo, seja numa rede social, seja no noticiário, você pode cair em situações extremamente desagradáveis, que muitas vezes é publicar e replicar uma informação que você basicamente não filtrou e não teve a devida capacidade de entender o contexto em que essa informação está inserida. Aí surge as chamadas fake news e aquela guerra de edições, guerra de informação. Então, o território, ele é essa estrutura a partir do espaço. Quando falamos em espaço, nós falamos de um lugar, de um substrato. O espaço pode ser o quarto em que você está agora assistindo essa live, pode ser a sua casa. O espaço, o território, é um lugar sobre um domínio. Então, quando falamos em espaço, nós falamos em um substrato sem nenhuma espécie de, vamos dizer assim, de ordem. No momento em que esse espaço está sobre um poder, aí o poder que nós conceituamos, nós temos um território. Só que o território, ele não é somente o concreto armado, né? O território não só é onde você vê limites. O território hoje ele é fluido. Os limites do território hoje, eles são tão fugazes que você, às vezes, pode se perder. Você pode entrar no território sem saber que está entrando no território. Seja o território informacional, certo? O território onde determinados grupos sociais ou ideológicos dominam, seja até mesmo numa área, numa cidade onde você não é bem-vindo, onde você está ali entrando num lugar sob um poder. Então, o território é espaço sobre poder. É um espaço que está ali sendo dominado por um agente social ou um grupo social. E nessa perspectiva, a energia e a informação, ela é muito importante para determinar a eficiência desse território. Então, aí você pergunta, o que seria, por exemplo, um território? Nessa imagem que eu estou postando aqui para vocês, se você dissesse assim, professor, o território, ele, na verdade, é um espaço delimitado? Não necessariamente. Para que você observe um território, você tem que observar o que os teóricos, ou basicamente os cientistas que se dedicaram a entender o fenômeno, sobre a perspectiva das tessituras, redes e nós. O que é isso? Tessituras, redes e nós. Observe, você tem aqui, nessa primeira imagem, uma tessitura. Tessitura, pessoal, podemos dizer que é o design do território. Na tessitura, você vai ter as redes. O que é uma rede? A rede é algo que liga um ponto a outro. Por exemplo, você tem redes concretas. Você tem uma BR, liga uma cidade a outra. Você tem, por exemplo, uma ponte aérea. É uma rede virtual, mas que liga um espaço a outro. Você tem Wi-Fi. Wi-Fi é uma rede invisível, mas ela une um ponto a outro numa transmissão como essa. Temos uma linha ferroviária também, que é uma linha que vai ligar sempre o espaço a outro. Então, quando você observa que nessas redes circulam pessoas, informações, mercadorias, capital, você consegue entender como os autores, né, os atores que detêm o poder, eles manipulam as pessoas. Então, você tem, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo de nó. O nó pode ser, na verdade, o ponto onde está surgindo essa comunicação. Por exemplo, o nó aqui, ou o ponto, nós podemos dizer que seria a minha transmissão. Essa minha transmissão está sendo o ponto central, certo? Da emissão da informação que está sendo veiculada aqui nessa videoconferência. O que é a rede? A rede aí é a rede Wi-Fi, certo?
Então, essa rede está fazendo que a minha imagem, essa informação, chegue até o seu aparelho de smartphone ou computador. Então, se nós fôssemos desenvolver aqui a leitura específica do território, nós iríamos levar em consideração essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Essa imagem, especificamente, é a imagem do território. Redes, nós, e nessas redes vai o quê? Vai a informações, pessoas, mercadorias. Então, aqui nós podemos identificar a rede como sendo uma rede abstrata, certo? Uma rede de influência. Você pode ter uma rede de amizade, uma rede de contatos, certo? Então, a rede, aí temos aí uma perspectiva visível e invisível dessa rede. Então, é importante que você, cidadão, aluno, entenda que existem essas variáveis. Às vezes você não consegue entender como uma coisa acontece outra, mas a leitura do fenômeno, a geografia apresenta, né, dessa forma. Então vamos ao território aqui da Amazônia. Vamos falar da Amazônia fronteiriça. Nós falamos agora de território, vamos voltar agora à nossa concepção de Amazônia fronteiriça. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é da Amazônia Internacional, ou chamada da Pan-Amazônia. A Amazônia é um ecossistema e está distribuído em diversos países, a Chile, a Venezuela, Colômbia, Brasil, as Guianas francesas, britânicas e diferentes estados do Brasil, né? O que isso significa? Que cada região, cada território tem seu pedaço de Amazônia. Então, nós, quando falamos em território, nós falamos de uma geopolítica da Amazônia. Então, a Amazônia é um território muito complicado do ponto de vista de criação de redes e de um território, tendo em vista a amplidão, né, que esse território, do ponto de vista natural, assume. Então, vamos ver aqui as dimensões da Amazônia, da Pan-Amazônia, Amazônia venezuelana, colombiana, Peru, Bolívia, todas juntas. Então, veja só, esse território que nós chamamos de Amazônia Internacional, ela corresponde à 20ª parte da superfície terrestre. Outra estatística, basicamente, né, desse território, ele equivale a 4/10 da América do Sul, 3/5 do Brasil, a mais. 1/5 da disponibilidade mundial de água doce. 1/3 das reservas mundiais de florestas que nós observamos como sendo latifoliadas. Essa estatística demonstra que o território amazonense é um território extremamente importante, estratégico para vários países. O Brasil, ele possui a maior porção do território amazônico, e isso vai determinar um certo grau de poder do Brasil e também de responsabilidade ante órgãos internacionais, como, por exemplo, a ONU. Então, estamos aqui em vários dilemas, porque temos uma responsabilidade, ora, de dar conta de todo um país e, ao mesmo tempo, de uma região muito sensível, do ponto de vista ambiental, que é o ecossistema amazônico. Aqui concentra-se a maior biodiversidade por metro quadrado do mundo. Então, a estratégia dos países ou de outras nações é pressionar o Brasil, os governos, para que preservem esse território. Mas numa espécie, muitas vezes, de crítica mal feita, e às vezes de forma hipócrita, porque a maioria dos países que cobram a preservação da Amazônia arrasou basicamente com todos os seus ecossistemas em função do crescimento de suas atividades industriais e urbanas. Então, a perspectiva de entendimento é que a Amazônia, a superfície terrestre, né, da Amazônia, ela é importante, sim, do ponto de vista estratégico geopolítico, não somente do Brasil, mas também de outros países. Então, aqui está as dimensões, né, do que nós chamamos arcos fronteiriços do Brasil. Então,
O Brasil aqui faz fronteira, como vocês podem ver, com 9 países. Então, o Brasil, olha só, nós não temos efetivos capazes de dar conta da vigilância das fronteiras. Então, por exemplo, quando nós falamos em território, a guerra entre dois agentes, né? Por exemplo, a Polícia Federal, a BIM, a Força Nacional, e o tráfico internacional de drogas e de armas. Observe, os Estados Unidos é um país que não consegue dar conta, por exemplo, de alguns quilômetros de fronteira entre o México e o Texas, quiçá o Brasil, com essa dimensão territorial fronteiriça. Então, quando você observa o tráfico de drogas e a rede de fluxos, né, desses contrabandos, então você tem aí, basicamente, 9 fronteiras por onde chega e transpassam, né, toda essa mercadoria ilícita para o nosso território. Certo? Então, são áreas de fluxos, né? Isso vai o quê? Vai fortalecer a guerra com o narcotráfico. Basicamente começa nas fronteiras do país. Não começa dentro dos territórios, das cidades, das regiões. Começa, então, temos pouco efetivo. Então, do ponto de vista geopolítico, quem são responsáveis por coordenar toda essa vigilância de fronteira? É o Exército Brasileiro, como também a Marinha e a Aeronáutica. Então, a Força Aérea não tem efetivos, né, para fazer esse monitoramento. Temos os batalhões, os pelotões de fronteira, que são, na verdade, destacamentos, né, do Exército, e que nós temos um déficit extraordinário aqui, e por isso o tráfico ele consegue penetrar rapidamente e de forma muito eficaz no nosso território, porque nós não conseguimos bloquear as redes, né, que às vezes são muito variadas. Você começa destruindo, por exemplo, uma pista clandestina, eles abrem outra pista, rios e garapés, então temos uma rota de escape muito grande. E o poder central em Brasília, nós chamamos, né, do governo central, o fluxo de informação e de capacidade que esse governo tem, né? Nosso governo, o Brasil como um todo, nossa estrutura militar, nossa estrutura de modais, nós temos vários problemas. Faz com que o poder do Estado não consiga, né, frente ao tráfico, frente a esse escoamento de contrabando do território, dar conta. Então, temos aí alguns projetos, numa espécie de força-tarefa de vários países, de montar aí rodovias, hidrovias, ferrovias, para gerenciar não somente, né, o território do ponto de vista da segurança, como também das trocas comerciais. Isso aqui é um projeto, basicamente, que não saiu do papel, o corredor bioceânico, que visa integrar os países andinos, né, entre eles a Colômbia, o Peru, certo? A Bolívia. Então, temos aí as rodovias, que saem lá de Belém, vai até o Peru e Equador. Temos as hidrovias, que saem, né, de um modal, que é um modal mais utilizado na região amazônica. Então, temos as ferrovias, também é um investimento estratégico para o escoamento da produção. Então, isso aí vai ser, no momento, né, colocado em segundo plano, porque os investimentos do governo no Brasil estão voltados justamente para a pandemia. Então, isso já prejudica a capacidade de investimento do Estado, certo? E também de outros países que estão sofrendo com a mesma situação, de aplicar vultuosos recursos para desenvolvimento da infraestrutura. Então, vamos à questão da Amazônia.
Bom, a Amazônia ela é caracterizada, né, as cidades e regiões da Amazônia como sendo vazios demográficos, do ponto de vista, né, das populações de outros estados e regiões do país. Podemos dizer que a Amazônia, por ser o maior estado brasileiro, é um vazio demográfico, e as redes que articulam essas poucas cidades, também elas são deficitárias. Falamos das redes modais, principalmente das hidrovias, que é por onde, basicamente, o fluxo de carga de pessoas são escoados, né, desde Manaus e outras regiões do país, para chegar às comunidades ribeirinhas e às cidades polos da região. Então, o problema do modal amazonense sempre foi um dilema do espaço e do tempo, certo? Por que do espaço? Do espaço porque trata-se, por exemplo, de quilômetros de hidrovias, e nós temos aí grandes cargueiros, né, para levar desde comida a combustível e tecnologia para as cidades através desses modais hidroviários. Então, do ponto de vista da relação espaço-tempo, temos aí quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, desde Manaus até a fronteira, no caso, a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, nós temos aí 1.100 quilômetros. No caso do tempo, você está levando em consideração, basicamente, 7 dias para que um produto, seja um carro ou até uma caixa de fósforo, saia do centro, do polo, né, industrial de Manaus até chegar, basicamente, na fronteira, né? Então, isso é a relação espaço-tempo da Amazônia, considerando, né, o fluxo dos modais rodoviários, ferroviários e aéreos de outras regiões, nós temos aí essa problemática, certo? Basicamente, as cidades que recebem um modal, vamos dizer assim, aéreo, são as linhas entre Manaus, Tefé e Tabatinga, que é a cidade fronteiriça. As demais cidades, elas se valem, né, de lanchas rápidas e aqueles grandes barcos, eu acho que todos conhecem, ou já viram falar, que os recreios, né, que saindo de Manaus até a fronteira subir no rio. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui como é que se dá a questão específica da Amazônia, da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Aqui nós temos as cidades gêmeas, Brasil e Colômbia, entre Brasil e Colômbia, que é a cidade no Brasil, Tabatinga, e a cidade colombiana, Letícia. Desse outro lado aqui, nós temos... Deixa eu só ver se eu coloco aqui um marcador aqui para a gente ir citando. Aqui está o Peru, Brasil e a Colômbia, a cidade de Tabatinga, a Letícia e o distrito de Santa Rosa. Basicamente, nós temos aqui o acesso por terra, e para o território peruano, nós atravessamos aqui a margem do Solimões em direção ao distrito de Santa Rosa. Então, veja só, aqui nós temos, não somente, não podemos falar de um dilema aqui, mas se for um neologismo, de um trilema. Não uma dicotomia aqui, mas uma tricotomia, pois trata-se de 3 países que vivem, na verdade, sobre esse tempo lento das interligações, né, de modais, seja também de informação. Do ponto de vista, né, das mercadorias e também do fluxo de pessoas, nós temos aí a situação exposta pelas redes, né, no caso das hidrovias. Mas isso acontece também, do ponto de vista da informação, acontece. Nós vamos detalhar para vocês aqui. Então, observem aqui, na imagem ampliada, que o ponto de surgimento do poder em relação ao Brasil e Colômbia e Peru, nós temos aí
as condições técnicas e tecnológicas, por assim dizer, determinando quem é mais forte do ponto de vista da capacidade de barganha política. Então, na Tríplice Fronteira, nós temos aí, do ponto de vista econômico, as cidades de Tabatinga e, no caso, Letícia, como uma espécie de cidades que mantêm uma relação complementar e interdependente, mas, do ponto de vista do consumo de eletrônicos, de tecnologia, nós temos a Letícia como uma cidade mais forte. Aqui nós temos dois aeroportos internacionais. Bom, o aeroporto aqui, que fica logo aqui, nessa região aqui, aeroporto da cidade de Tabatinga, basicamente aqui é um aeroporto internacional. Agora, com o leilão que houve, né, há possibilidades de abrirem novas linhas, né, internacionais, mas até o momento, aqui o aeroporto trabalha com linhas nacionais. No entanto, a mercadoria, tudo que chega aqui, por exemplo, na cidade de Tabatinga, né, do ponto de vista de comida e grandes mercadorias e fluxo populacional, sua grande maioria chega através dos barcos, né, os recreios e lanchas rápidas. Então, temos aqui o porto e o terminal hidrográfico, uma área dominada por peruanos, e temos aqui a cidade de Letícia, onde tem o seu aeroporto. O aeroporto de Letícia, o colombiano, ele tem a possibilidade de consumir produtos mais frescos e ter, basicamente, uma barganha maior do ponto de vista logístico, porque, basicamente, tudo que chega na cidade colombiana vem através de cargueiros aéreos. Então, frutas, verduras, legumes. E quando você coloca em contraposição o modal, né, a capacidade de mobilizar mercadorias e vender aos colombianos, chegando, né, em 7 dias, saindo de Manaus, capital do Amazonas, você tem, basicamente, um voo de Bogotá para Letícia em 1h30, onde chegam as mesmas mercadorias que chegam na cidade de Tabatinga, vinda de Manaus em 7 dias, lá, saindo de Bogotá para Letícia, você tem 1 dia e meio. Então, você tem uma vantagem logística estratégica que coloca, nesse caso, a Colômbia à frente à cidade de Tabatinga, né? A cidade do lado brasileiro. Então, aqui é uma realidade e uma relação de poder, certo? Aonde? Nesse ponto de vista, nós temos a capital, no caso amazonense da Colômbia, Letícia, né, que ela tem status de capital, como uma cidade, do ponto de vista infraestrutural, né, melhor, né, do ponto de vista, aí vamos colocar aí saneamento básico, vamos colocar a questão da deposição de resíduos sólidos, temos a situação ambiental, no geral, sendo muito mais assistida pelas condições dos aparelhos urbanos da cidade de Letícia do que do lado brasileiro. Nesse gráfico aqui, nós temos uma espécie de tipologia que nós vamos apresentar aqui para entender um pouco dessa integração, certo? Então, do ponto de vista tecnológico, a Colômbia, ela está à frente da cidade, no caso, do Brasil, da cidade de Tabatinga, a cidade colombiana Letícia. Então, temos as cidades gêmeas, como sendo as cidades de maior influência da região do Alto Solimões. Então, a maior parte das cidades que querem consumir determinado tipo de produto e serviço vem para essa região, nós chamamos, né, a região da Tríplice Fronteira. Aí, quando eu falo de cidades, nós falamos aí de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, certo? E as comunidades em torno desses municípios. Então, observe, portanto, aqui a região de integração da Tríplice Fronteira. É uma região de integração entre 3 países de contato. Aí aqui o contato, não somente do ponto de vista das relações comerciais, mas também culturais. Aqui nós temos a população indígena ticuna,
que foi a nação indígena da Tríplice Fronteira. Então, temos indígena, aí aqui é um caldo cultural. Temos aqui na Tríplice Fronteira, desde de indígenas ticunas urbanizados, indígenas que vêm das comunidades, temos as gerações de nordestinos que migraram no período do ciclo da borracha, temos servidores públicos, o alto funcionamento público, desde Tabatinga a Letícia. Então, temos aí a Polícia Federal, temos batalhões do Exército, né, que é o 8º BIS, o batalhão que é responsável pelos destacamentos, né, dos pelotões de fronteira. No caso, é o 8º BIS, o Batalhão de Infantaria de Selva. Temos também a Marinha Brasileira, atuando na Tríplice Fronteira, como também a Força Aérea. Do mesmo modo, temos a infraestrutura militar da Letícia também resguardando a sua fronteira. Então, no caso de Santa Rosa, que não é uma cidade, é um distrito de Peru, nós não temos a presença do Estado peruano forte atuando nessa localidade, nesse distrito. Então, aí, basicamente, os peruanos se valem de toda uma relação comercial, principalmente com o Brasil, que é o principal parceiro comercial, né, dos habitantes da Ilha de Santa Rosa, como também, né, de alguns momentos aí com os colombianos. Então, por exemplo, do ponto de vista trabalhista, nenhum peruano consegue montar uma empresa no lado colombiano sem autorização. No caso de Tabatinga, na cidade de Tabatinga, nós temos uma rede de lojas peruanas, são, na verdade, de famílias peruanas, muitas vezes casados com próprios brasileiros, né, que não necessita de autorização para desenvolver o comércio, desde o comércio, você vê nas avenidas da cidade, desde gasolina até mandioca, certo? E até material de construção. Tem grandes lojas, né, peruanas aí voltado para esse segmento. Então, aqui, a relação comercial é muito complexa, né? A malha urbana, também, do ponto de vista de uma análise mais panorâmica entre Letícia e Tabatinga, nós temos, basicamente, uma malha urbana que se confunde, conurbado. Mas é visível, quando você ultrapassa a fronteira da cidade brasileira para a cidade colombiana, é visível a estrutura da cidade, né, lojas, casas, até o próprio asfalto. Então, você vê basicamente a diferença quando você ultrapassa a fronteira. Então, temos aqui um fluxo populacional entre essas 3 cidades, certo? E temos o limite internacional, que é vigiado pelas Forças Armadas. Então, vamos lá. Do ponto de vista, pessoal, das redes informacionais, tá? Aí estamos falando, pessoal, da capacidade dessas cidades que estão na fronteira amazonense, né, de receber conexões, seja 3G ou de fibra óptica. Então, não é uma realidade de todas as fronteiras, né? A Tríplice Fronteira de Paraguai e Argentina, né, e temos lá no Rio Grande do Sul, com o Brasil, em Foz do Iguaçu, nós temos aí uma situação totalmente diferente da fronteira aqui amazonense. Aqui, como é que as redes informacionais chegam nas cidades amazonenses? Uma vez que nós não temos redes de transmissão, obviamente você pode observar aí, trata-se de um rio, o rio Solimões, Amazonas, que atravessa basicamente todo o estado do Amazonas. Nós não podemos, obviamente, o planejamento, o desenvolvimento regional não pode, de forma alguma, desenvolver redes de cabo, né, através dos requisitos da floresta. Então, temos que, basicamente, levar internet de fibra óptica para as cidades através dos rios. Então, temos aqui o exemplo do que foi o primeiro projeto, a primeira etapa de ampliação da fibra óptica nessa região. Trata-se do projeto Amazônia Conectada. Então,
Não se pode, isso aí, do ponto de vista do planejamento regional, econômico, ligar a Amazônia, do ponto de vista, né, vamos colocar aí, das infraestruturas de telecomunicação, sem a transmissão via satélite, de sinais de satélite, ou sem a transmissão de cabos no leito do rio. Essas duas são as únicas possibilidades para desenvolver a interligação da comunicação nas regiões ocidentais, no caso, em relação a Manaus, as cidades ocidentais em relação a Manaus, ou que nós podemos chamar de Amazônia Ocidental. Então, tal é a condição de isolamento dessas cidades, que temos aí uma situação natural, obviamente, como nós vimos lá nas questões de Frederick Hazel, influenciando a situação tecnológica dessas cidades. Então, nós não podemos sair desmatando, construindo estradas e construindo pontes, não. Aqui é basicamente uma logística voltadas para expansão de fibra ótica em cabos no leito do rio. Então, o primeiro projeto foi de ampliação entre Coari e Tefé, certo? Então, temos aqui o cilindro de fibra ótica, que vai sendo, né, ampliado nessa situação aqui, né, onde esse cargueiro aqui vai colocando no rio, né, desde Coari até Tefé. E observe que essa imagem aqui está mostrando até um processo aqui, que vocês podem perceber, de baixa do rio. E vocês podem observar aqui, nessa imagem aqui, ó, bolsões de areia, tá vendo? Então, vamos lá. A superfície, né, vamos dizer assim, o leito do rio, ele é muito estável, certo? Até porque pela dinâmica, né, da geomorfologia fluvial do rio, né? Então, isso aqui pode estar mais profundo, aqui pode estar mais raso. Então, temos esse complicador até nessa situação de ampliação da fibra ótica, porque esse cabo, ele vai sendo, observem, jogado no leito do rio. Então, isso aqui é fibra ótica. Temos também a situação em que temos pessoas, né, vamos dizer assim, cidadãos, que às vezes podem fazer um favor de desconectar esses cabos, seja roubando, seja também cortando essa conexão. Então, existe toda essa problemática. Então, as cidades amazonenses, elas estão sendo hoje conectadas, né? É um desenvolvimento tardio, porque a internet hoje é sinônimo de desenvolvimento, e o fluxo de informação que chega nessas regiões ainda é muito baixo em relação a outras regiões do país. Então, a Amazônia Conectada, ela ainda é um projeto em construção. Observe aí o primeiro trecho, Coari Tefé, certo? E ainda os colegas que estão em Tefé ainda têm que pagar uma internet muito cara, certo? E não, vocês podem até ficar de queixo caído, mas a internet nessas regiões, uma internet de 2 megas, por exemplo, lá na fronteira, você, para ter uma internet que funcione, né, bem, numa velocidade de 2 megas, você vai pagar em torno de R$600. E não é conversa, né, inventada, não. Isso aqui, temos colegas e profissionais que pagam R$600 para ter uma internet de 2 megas. Então, temos esse primeiro trecho. Então, a ideia é que as redes informacionais cheguem nas cidades através aí das fibras óticas sendo depositadas nos leitos dos rios. Temos aí a Infovia do Rio Negro, a Infovia dos Solimões, que é um dos maiores trechos, do Juruá, do Rio Purus e a Infovia do Rio Madeira. Então, é um projeto de infraestrutura muito caro, mas que é para levar desenvolvimento. Quando falamos em desenvolvimento, pessoal,
muitas instituições, seja privadas e públicas, dependem dessas redes. Por exemplo, há redes comerciais para fazer transações econômicas, bancárias, desde a bancos, lojas, até instituições de ensino. Uma vez que o ensino hoje, né, não presencial, exige que exista, né, nessas regiões, internet disponível para que os alunos possam acessar os meios de desenvolvimento dessas aulas, seja um Google Classroom, seja um AVA ou EA, certo? E outras plataformas. Então, o que nós temos hoje na fronteira? Basicamente, 80% da população da Tríplice Fronteira e de outras regiões da Amazônia utiliza dados móveis de sinais de satélite, claro, TIM, Oi e Vivo. Daí é a população versus esses sinais que, dadas as condições meteorológicas, elas podem cair nesse instante. Então, tem, nesse momento, colegas que podem cair a conexão, porque quando o céu vira, né, aquele escuro, nós temos aí uma queda de sinal em todas as conexões, seja dados móveis, seja antenas que pegam diretamente sinais lá de satélite. Então, o dilema do espaço-tempo está basicamente hoje sendo vivenciada pelas populações da Amazônia, né, em relação à situação de conexão das linhas informacionais. Ora, você tem uma pandemia que tira o aluno do estudo tradicional, né, onde ele está lá estudando, né, através de livros, apostilas, com o professor presencial. De uma hora para outra, nós temos que continuar ensinando e aprendendo nesse contexto, mas através das tecnologias informacionais. As tecnologias que dependem minimamente de um sinal adequado para que funcione, para que o aluno possa assistir uma aula via videoconferência, receba também os materiais através das plataformas de ensino. Então, tudo isso depende da conexão das redes informacionais, basicamente das fibras óticas, que ainda está sendo ampliada. Então, essa é a realidade da Amazônia como um todo, certo? Então, e mesmo assim nós iniciamos o período letivo, certo? Nós estamos desde de agosto do ano passado trabalhando na modalidade não presencial. Então, há uma necessidade, né, de professores e alunos superarem as limitações e as dificuldades, mas continuar com o processo, né, de formação desses alunos. Então, isso aí é um complicador. Aí, quando nós falamos do ponto de vista do cotidiano, você tem um exemplo, né? Basicamente, você fica perturbado quando a internet cai na sua residência, quando o seu sinal está fraco. Isso é uma realidade corriqueira, cotidiana, né? E nós que moramos nessa região, da Tríplice Fronteira. Mas o desenvolvimento tardio, certo? Nossa região, hoje, está muito mais centrada na expansão, na falta de expansão das fibras ópticas. Então, temos aqui um aluno, hoje, vivenciando as novas tecnologias da educação, muito dele conhecendo, sendo forçado a conhecer essas novas tecnologias, em função da modalidade não presencial. Então, temos um esforço, né, de vários alunos de não desistir, né, de seus cursos, para, né, continuar nessa peleja, que é estudar de forma remota com essas condições de infraestrutura. Basicamente, os alunos utilizam os seus smartphones para receber informações e materiais dos professores, seja no WhatsApp, né, como também a Telegram e outros meios. Então, aqui é uma situação que não vamos voltar, não vamos retroceder. O ensino presencial, uma hora, mais cedo ou mais tarde, irá retornar, né? Nós iremos retornar para a sala de aula. Mas o meio digital, ele vai ser necessário e vai ser uma realidade da educação brasileira, certo? Não sabemos até que ponto um terceiro surto pode sobrevir sobre o país,
certo? E necessitamos, né, voltarmos a essas tecnologias. Então, o professor, o aluno, o cidadão, pais, filhos, seja quem for, rede pública, privada, estadual, municipal, vai ter que se adequar. Ambientes de trabalho, home office, seja você empresário, seja você funcionário público, é um caminho sem retrocesso, sem retrocessos. Não podemos voltar atrás. Já é uma realidade, certo? Muitos realmente falam, né? Isso aqui é o futuro. Não, isso aqui é o presente. Temos que trabalhar com as novas tecnologias, é uma realidade inescapável. Então, as geotecnologias da Google ainda facilita essa situação, porque muitos professores, no caso a Universidade do Estado do Amazonas, elas utilizam essas geotecnologias para desenvolver suas atividades de ensino. Isso ajuda muito, porque trata-se de softwares livres, né? Imagine se o aluno tivesse o professor que pagar ainda por esses aplicativos. Então, são aplicativos utilizados no smartphone, certo? Então, temos aqui a realidade que nos interliga, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui do caso dessa videoconferência que está acontecendo. Então, aqui eu vou dar um exemplo como é a rede de conexão de todos que estão assistindo agora, nesse exato momento, a essa videoconferência. Certo? Bom, eu estava pedindo para vocês colocarem o local em que vocês se encontravam, justamente para fazer aqui uma referência. Pronto. Então, aqui está as localidades em que vocês se encontram agora assistindo essa videoconferência. Então, temos colegas aqui desde Santa Catarina, Brasília, Cavalcante, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Parintins, Manaus, Amaturá e Tabatinga. Se fôssemos desenvolver do ponto de vista das redes informacionais, né, do fluxo de informação que está vindo agora, especificamente dessa live, nós poderíamos delimitar dessa forma. Esse aqui é o fluxo de informações que está havendo no território nacional, especificamente dessa live. Observe. Essa live está atravessando, basicamente, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 regiões diferentes do país. Certo? Então, vamos desde o Rio Grande do Sul, no caso aqui de Santa Catarina, com o professor Paulo, né, o professor que me antecedeu aí na palestra, Brasília, então a região aqui centro-oeste, nordeste, aqui a região de Parintins. Então, aqui é o fluxo de informação, essa live está chegando à sua região, através dessa conexão que está atravessando o território. Isso aqui é uma rede informacional, só que, por exemplo, a velocidade com que essa transmissão chega, saindo de Brasília para o sul, uma vez também saindo de Brasília, o ponto central, certo? Dessa live, a transmissão dessa live aqui, pessoal, vou só colocar aqui para vocês, fazer aqui uma referência. O ponto central dessa transmissão está sendo aqui. Vou colocar aqui para vocês terem uma noção, certo? O ponto central dessa transmissão é aqui, Brasília. Então, esse ponto aqui está saindo a nossa transmissão. Vou só aumentar aqui para vocês observarem mais. Ok. Então, veja só. Uma vez saindo a transmissão para Rio Grande do Sul, para o Nordeste, a velocidade vai ser diferente. Quando a transmissão ela passa, por exemplo, para Manaus, Amaturá e Tabatinga, a transmissão, a velocidade dessa informação, do fluxo dessa informação já vai diminuindo. Porque as fibras ópticas e a velocidade já vai diferenciar. Já vai ter
um nível de velocidade, em termos de conexão, diferente de um estado para outro. Então, as conexões nessa região aqui são conexões lentas, não somente do ponto de vista do modal hidroviário, mas também das informações, certo? Que chega nessa região. Então, voltamos aqui para nossas tecnologias, pessoal. Nós temos aqui a nossa realidade, nosso dilema do espaço-tempo na Amazônia. Finalizamos aqui a nossa apresentação, certo? Fiquem à vontade para desenvolver seus questionamentos, suas perguntas e considerações, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Bruno, pela apresentação, muito boa apresentação. Faz mostrar a praticidade, né, o prático do espaço-tempo, né, que nós temos hoje, né, da nossa realidade. Então, fica aberto aí para questionamentos, para debate. Parabéns, Bruno. Grande trabalho. Conseguiu mostrar também, né, a relatividade do tempo, né, na nossa realidade amazônica, onde as coisas fluem de acordo com a vontade do rio. Uma das coisas que eu percebi bem aí nessa nossa situação atual, né, principalmente no tempo de pandemia, que uma das coisas que a gente tolerava, né, serviço mal feito, mal prestado, sempre foi o da telefonia, da comunicação, da internet. A gente nunca dava muita importância, né, que esse serviço deveria ter no nosso dia a dia. Sempre fomos, eu acho que o brasileiro sempre foi muito tolerante nesse sentido com a qualidade do serviço, né, principalmente na nossa região amazônica. Sul, sudeste, a coisa sempre foi um pouco mais ágil em função até da questão do mercado. Ou seja, um número muito mais significativo de consumidores, né, fez com que a gente sempre tivesse um serviço relativamente melhor aqui nessa região do que aqui na região amazônica, né? Mas é extremamente importante a gente perceber o quanto essa tecnologia hoje faz falta, né? A qualidade no sistema de comunicação, do acesso à internet faz falta, principalmente na região amazônica, né? E que, de certa maneira, prejudica muito, né, não só a qualidade do nosso trabalho como professores, como também do aprendizado com relação aos nossos alunos. Muitos reclamam da lentidão, da demora, da dificuldade de conexão e tudo mais. Então, não vou deixar nenhum questionamento, mas, né, colocar essa questão até para parabenizar o teu trabalho. Obrigado, professor. O pessoal pode ficar à vontade para desenvolver algumas considerações, seja perguntas, observações, porque trata-se também da realidade de muitos aqui, né? Muitos alunos que estão nos assistindo, muitos professores. Então, a situação em que nós vivemos exige, de certa forma, um transcurso aí de habilidades e compartilhamento de ideias que devem ser compartilhados, né? Então, essa é a força. Desculpe interromper, professor. Eu gostaria de fazer algumas considerações, se o senhor puder, para a questão. Porque, assim, meu nome é Augusto, né? Sou do UEA Parintins, Geografia. Mas, no momento, eu estou numa cidade no interior do estado do Pará, né? Chamado Brasil Novo. E aqui, relacionado à questão de conexão à internet, fica visível a vantagem que se tem cada vez que entra mais para o lado nordeste e sul, mais para o lado econômico, né?
o desenvolvimento não é econômico. Então, quanto mais para dentro, ali para o lado do norte, Acre, mais complicado fica a questão da conexão, devido, primeiro, ao mercado, né? Porque, apesar de ter consumidor, o investimento da iniciativa privada não é visto com bons olhos, porque não tem retorno, então ficaria algo muito caro. E aí sobraria para o Estado fazer essa conexão, né? No entanto, também é algo muito caro, como o senhor também já tinha mencionado. Então, a gente meio que fica à mercê tanto do mercado quanto de políticas públicas, né? Em relação à questão de conexão, né? Em relação à internet. E como o professor Mauro já tinha citado, antes a gente ainda relevava porque não era algo necessário no nosso dia a dia, né? Telefonia móvel, por exemplo, era utilizado meio como que, apesar de nos últimos anos ter essa evolução de estar no dia a dia, era algo ali como em segundo plano. Mas devido ao trabalho à distância, tanto o estudo como o trabalho de casa mesmo, a conexão acabou se tornando algo primordial. E aí nós estamos sofrendo muito isso na pele, porque é algo que não é de agora, né? Esse descaso, por assim dizer, é de muito tempo. Então, agora com o tempo que é onde a gente tem a necessidade, nós vemos o abismo que nós estamos em relação às outras partes do país. E aí nós vemos isso no dia a dia e como isso afeta o nosso próprio desempenho escolar, nosso próprio desempenho na questão de trabalhos, né? Então, eu vejo que isso pode ser realmente uma grande empecilho para esses anos de formação acadêmica. Era isso que eu queria dizer. E agradeço a contribuição dos dois, gostei muito. Augusto, você é aluno de que período que você falou? Não sei se você falou. Eu sou aluno do 8º período. Já está às portas aí do mercado, hein? Augusto, Sim, essa é a situação, certo? Bom, os dilemas, no caso do espaço-tempo aqui, nós falamos, cada região tem seu dilema, certo? Então, os dilemas do espaço-tempo da Amazônia eu falo como um todo, e no caso, não somente da Amazônia fronteiriça, da Amazônia como um todo, está pela questão das conexões dos sistemas de telecomunicação em específico. Temos os problemas também relacionados, isso é histórico, né, desde sempre, a questão dos modais. Você não sai da fronteira. O cidadão normal, assalariado, não sai da fronteira se não for através de um barco recreio ou através de uma lancha rápida, certo? Aquele que tem um poder aquisitivo maior pega um voo saindo, né, Tabatinga, Manaus. Isso é apenas uma situação prática, né? No cotidiano, aí nós temos muito a falar sobre essa precária conexão. Desde empresários que vivem na fronteira, precisam desenvolver transações econômicas, desde pessoas que precisam manter contato diariamente com outros órgãos de comando. Você tem também a questão das conexões informacionais voltadas também para a defesa, aí os órgãos de fiscalização do Estado aí na fronteira, nos lugares do Amazonas, aí Receita Federal, Polícia Federal, certo? Então, quanto menos conectado no território, quanto menos coeso, menos povoado, mais penosa é a vida, né, dessas populações. Aí traz do ponto de vista da pandemia a questão da saúde, que é um problema, porque no caso direto, você tem um sistema de saúde deficiente, né, nas áreas de maior centralidade. Imagine nessas áreas consideradas áreas de maior isolamento. Então, aí, muitos povos que vivem, né, nas comunidades distantes da área urbana tem que se valer ou de barcos ou de helicópteros, né? Inclusive, algumas comunidades, o governo
mantém ali no aeroporto da cidade, Tabatinga, né, um helicóptero exclusivo para resgatar comunidades indígenas, né, a população que está sobre algum risco de morte, e vai buscar, vem, traz, e caso o sistema lá de saúde não der conta, pode ser que o governo, né, transfira em aviões menores para Manaus. Então, nós temos aí o dilema do espaço-tempo ainda muito presente na Amazônia. Bom, pessoal, se vocês quiserem trazer algumas informações, algumas outras considerações, fiquem à vontade. O professor Máximo já colocou lá no chat um link para vocês registrarem a presença de vocês. Tá bom? Clica lá no link, vai ter um formulário rápido para você colocar teu nome, certo? Para fins de emissão do certificado de participação do evento, certo? Lembrando, ó, vou colocar aqui para vocês a programação de amanhã, certo? Hoje foi o primeiro dia. Amanhã, 1º de junho, teremos a palestra do professor Reginaldo, às 9 horas da manhã, a do professor Jonas, às 14 horas, e a palestra de encerramento, às 15 horas, horário Tabatinga, com o professor Rony Iglesias. Então, peço que vocês participem também, certo? Temos aí uma programação muito boa, temos aí temas interessantes que vocês podem apreciar e também trazer, de alguma forma, né, essas discussões e essas ideias para trabalhar em um projeto de pesquisa que vocês eventualmente estejam desenvolvendo, também algum projeto, né, de alguma disciplina. Então, é sempre importante participar dessas palestras para que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento, certo? E também acumular as suas horas extracurriculares, certo? Então, professor Márcio, pode ficar à vontade para as considerações finais. Agradecer, né, a participação desde o horário da manhã também. Estou vendo aqui alguns alunos que ficaram os dois períodos, né? Agradecer os professores que palestraram, o professor Wendel pela manhã, o professor Mauro, o professor Bruno agora à tarde, já de antemão agradecendo também aos professores de amanhã, né? O professor Reginaldo, o professor Jonas, o professor Rony, dessa forma mostrando um pouco, né, do que a gente trabalha, um pouco da nossa área, né, de atuação aqui na Tríplice Fronteira, né? E eu vendo muitos alunos de Parintins, de outros centros, né, que enchem a gente de orgulho, assim, né, para apresentar os nossos trabalhos, né. No mais, é isso, agradeço, obrigado, e amanhã conto com a presença novamente de todos, hein. Ok, pessoal, muito obrigado, forte abraço, um ótimo noite para vocês, e até amanhã. Obrigado, até amanhã a todos. Obrigado, até amanhã.